Muito bem. Meus amigos, vocês estão preocupados com o Carna? Tá preocupado, maninho? Eu tô. Por quê? Não vejo a hora de chegar. Ah, você tá preocupado que tá demorando para chegar. Entendi. Gente, faltam 10 dias. E aí a dúvida que fica é, você já sabe qual fantasia você vai vestir? Se por um acaso ela está cabendo. Tem gente que está se preparando há muito tempo para a folia, mas tem muita gente que só agora despertou e percebeu que tá o quê? Um pneuzinho a mais, Palumbo, uns quilinhos a mais. Será que dá tempo da gente dar aquela desinchada, pelo menos para perder uns quilinhos? Aí, Pepe, pra gente te ajudar na sua malemolência nas quadras, aquela coisa toda, a gente trouxe aqui a Adriana Stravo, que vai dar 8 dicas importantes para que a gente possa ficar com um corpinho shape até o carnaval. Doutora, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Desculpa o incômodo de estar ao lado do Felipe Monteiro numa situação dessa. Mas eu queria entender o seguinte, é fantasia ou é realidade? Em 10 dias um ser humano consegue emagrecer pra valer? Microfone. Obrigada pelo convite, né? Bom dia a todos. Assim, na verdade, o processo de emagrecimento ele é bastante complexo, tá? Eu sempre costumo falar que a gente não emagrece 10 dias antes do carnaval, 20 dias antes do carnaval. A gente precisa ter uma qualidade de vida ao longo do ano. Claro. Mas é claro que chega nesse momento, todo mundo quer entrar na avenida em forma. Então a gente tem sim alguns protocolos que eles não são considerados protocolos para serem adotados ao longo do ano, né, na nossa vida como rotina de vida, mas eles conseguem sim a curto prazo dar uma enxugada, tá? Mas que fique bem claro que esses protocolos não são aqueles protocolos que a gente vai preservar massa muscular, você vai priorizar a queima de gordura, você vai gastar o que você tem ali. É uma coisa emergencial. É uma coisa emergencial. Ô, doutora, o que você acha de jejum intermitente? Eu acho super interessante o jejum intermitente. O que é? O jejum intermitente, na verdade, é assim. Você tem alguns protocolos, é um período que você fica sem se alimentar. Então, você pode ficar 12 horas... que você é considerado um descanso gástrico, e depois você começa a fazer 14, 16, 18 até 24. Mas o que acontece? As pessoas elas saem fazendo aleatoriamente. Então o jejum ele é super interessante, mas ele precisa ser feito com acompanhamento. E o que eu sempre falo, o jejum, você precisa intercalar. Então você precisa ter uma tabela. Então os dias que você fez essa semana de 14, na próxima semana você faz 16. Então um exemplo, terça e quinta esta semana eu fiz 14, na próxima semana nesses dias eu faço 16. Na outra semana que eu fiz 16, eu faço 18. 14 horas sem comer nada. Então você fica fazendo tipo um zigue-zague metabólico. Só bebe água. Chá, café e água sem açúcar e adoçante. Porque quanto mais você deixar o metabolismo maluco, melhor é no ponto de vista porque ele não de pode entrar num estado de platô. Então ele não pode acostumar. Então se toda terça e quinta você faz 18 horas de jejum, o seu corpo já vai acostumar. Porque terça e quinta não vai ter comida por 18 horas. Aí não tem o efeito de gastar caloria. E aí você não tem o efeito que você quer. Então por isso que a gente fala que tem que fazer zigue-zague metabólico. E assim todo dia. Então pega uma semana de segunda a segunda. De segunda a segunda fazendo horas diferentes. Ou seja, você tem que enganar o seu corpo. Mas e tem uma outra questão também. Além de você ficar esse período sem comer, é como você quebra esse jejum. Então não adianta você ficar 18 horas sem comer e aí você vai e come uma feijoada. Um pratão daquele. Um bolo inteiro. Que é o que eu faço, basicamente. Eu sigo essa estratégia. O período que você ficou em jejum, quando você vai fazer sua próxima refeição, que aí isso também você coordena, né? Você faz um cronograma com a paciente. O que é melhor para você? Ficar sem jantar, ficar sem tomar café da manhã, ficar sem almoçar? O que é melhor, mais conveniente para sua rotina? O problema é o seguinte, eu acho que o jejum intermitente é melhor no jantar. Para algumas pessoas sim, não sei, para as outras... Pelo menos para mim é melhor no jantar, isso. porque aí você não come, já vai direto para a cama, dorme, dá aquela relaxada e tal, pronto, foi no dia seguinte. A hora do sono também conta como período? Sim, conta. Tanto que a gente recomenda uma boa qualidade de sono, no mínimo 8 horas, para facilitar esse... Comigo funciona assim, se eu faço jejum intermitente ao longo do dia, eu chego no jantar parecendo um PP, meu. Exatamente. Eu chego louco, completamente maluco. Eu vou pra cima. Porque aí me dá muita, mas muita fome. É pior ou melhor isso?
Não, é isso que eu estava explicando. A gente precisa fazer o jejum de uma forma que você chega na próxima refeição e você vai se alimentar como se você não tivesse ficado sem comer. Normalmente. Você não pode considerar, não, eu vou compensar o período que eu fiquei sem comer na próxima refeição. Aí então, não adianta isso nada. não adianta nada. Então, assim, não, eu fiquei 12 horas, 14 horas, 16 horas. Qual vai ser a minha próxima refeição? Vamos imaginar que seja o seu jantar. O que está lá prescrito para o seu jantar? Sei lá, 30 gramas de carboidrato, um filé de frango, verduras e legumes. É isso que você vai jantar. Você não vai colocar o dobro de comida no seu prato porque você ficou 16 horas em jejum. Sim. Então, é isso que precisa pensar. Ju, tem dúvida? Pois é, mas nesses próximos 10 dias, o que seria possível fazer? Dá para a gente fazer um conjunto de coisas. Então, a gente pode incluir esse jejum, tá? De uma forma talvez um pouco mais radical. Então, já ir direto para 16 horas, não faz a progressão como a gente faz num período normal. O 16 horas, só para entender, você só toma café da manhã? Só toma café da manhã, faz uma refeição, Ou pro café da manhã, a gente vai ver qual é o melhor para o paciente. Então, se ele quer tomar o café da manhã, se ele quer jantar ou se ele quer almoçar. Nossa, eu não consigo, doutor. Pode tomar água e café. Nas outras 16 horas, ele vai tomar chá, e água, sem açúcar. E aí a gente pode fazer o quê? Então, eu tenho, por exemplo, agora o que eu estou fazendo? Um dia líquido, então um dia uma dieta líquida. Depois eu faço, 2 dias de cetogênica. Depois eu faço mais 2 dias de low carb. Cetogênica é o quê? A cetogênica é aquela dieta que a gente prioriza o consumo de gorduras saudáveis. Então, entre 60% e 65% são gorduras. Quais são as gorduras? Saudáveis, doutora? Abacate, nozes, amêndoas, azeites, salmão. Então, essas são as gorduras. Ô, doutora, esses dias eu fui abrir a minha geladeira, aí me deparei com uma quantidade de sucos, uns suquinhos assim, deste tamanho, coloridos assim. Falei, gente, cadê? Não tem nada, um presunto, um queijo aqui? Aí minha esposa chegou e falou assim, daqui pra frente é só líquido. Acabou essa história, nós vamos dar uma reduzida. Aí ela comprou aqueles os kits sucos naturais, sabe, que você toma, sei lá, semanalmente, né? Aí tem o lado da segunda. Aí, Pepe, você tem que tomar uns 7 sucos assim. Um dia? Eu abri minha geladeira, só tinha suco. Eu falei, gente, o que é isso, irmão? O que a gente pode fazer nesse dia ali... Funciona isso? Funciona. Não funcionou. Não funcionou porque talvez seja todo dia. Mas o que funciona? É você fazer um dia. Então, não precisa ser só suco. Então, você pode fazer o café da manhã um suco, o lanche da manhã um suco, mas o almoço você pode optar por uma sopa. Então, uma sopa de abóbora, uma sopa de mandioquinha. E aí você pode tomar... Por quê? Porque a gente é acostumado com uma coisa salgada. Se você for comer doce o dia inteiro, aquilo vai te enjoar. Vai ter uma mistureba nesse suco. É beterraba, é não sei quem, não sei o que lá. Dependendo do seu objetivo, você vai colocar. Então, eu quero um suco mais para priorizar lá, ajudar o fígado a metabolizar as toxinas. Você vai pegar tudo que é verde. Entendi. Eu quero um suco mais antioxidante. Então, você vai pegar todas as frutas vermelhas. Eu quero um suco que agora, né, verão, eu quero ter fotoprotetores orais. Então, você vai pegar tudo que é laranja, vermelho também, beterraba, cenoura, porque eles também vão ajudar a proteger a pele. Então, depende do seu objetivo. Tem todo um mix, né? Tem todo um mix que você vai fazer. Pediu, Pepe? Eu tenho uma dúvida sobre jejum intermitente. Chiclete sem açúcar e Coca Zero quebra o jejum ou não? Quebra. Quebra? Quebra. Aí ferrou. É porque adoçante, né? Todos eles têm esses adoçantes, essas coisas, então... Ela pergunta, pode? Pepe. E o pessoal que toma shake no lugar de suco, por exemplo? Faz aqueles shakes com proteína, né? Whey. Na verdade depende do shake, a gente sempre fala, porque tem gente que acaba fazendo um shake e fala assim, eu só tomei um copo de shake, mas o que tinha nesse shake? Aí ele coloca banana, aveia, chia, quinoa, fruta, então, quando você... Whey protein, então quando a gente vai ver o valor energético dessa vitamina ou desse shake, é muito calórico. Então, às vezes, chega a ter 600, 700 calorias. É aquela história da saladinha. Eu só comi uma saladinha. Mas o que você colocou nessa saladinha? Um molho pronto, lâminas de queijo parmesão, croutons. Então, precisa ver o que tinha nessa saladinha, o que tinha nesse shake. Porque, às vezes, você coloca tanta coisa ali no meio que o valor energético é... Salada, pra mim, sem molho mostarda, não funciona, Palumbo. Queijo, pra mim, também não funciona. Não dá. Júlia Luci, você nem precisa, né, meu amor, de regime nenhum. Belíssima, preparada pro carnaval. Aliás, onde é que você vai no carnaval, hein?
Não, vou ficar em Brasília mesmo. Ai, que tédio, gente. Tem muita coisa para fazer aqui. Mas eu queria perguntar, combinando esse jejum intermitente, é possível continuar uma rotina de musculação? Por exemplo, uma pessoa que malha todos os dias e tem o hábito de tomar proteína depois, como é que ficaria nesse caso? Para ela não ter a catabolização do músculo. Então, eu estava até conversando outro dia com um professor e a gente estava conversando exatamente isso. Uma pessoa que fica 16 horas em jejum, como que ela vai conseguir, né, atingir a meta, principalmente de proteína? É por isso que a gente não recomenda fazer todos os dias uma quantidade grande de horas de jejum, senão a gente não vai conseguir cumprir a meta, não só de proteína, mas de todos as outras vitaminas e minerais. Em relação ao treino, a gente vai ver qual é o seu horário de treino. E aí a gente tenta estabelecer que as suas horas de jejum sejam longe do treino. E não faz jejum todos os dias. É porque treinar sem comer, tem gente que não aguenta. Algumas pessoas treinam e tudo bem, e outras pessoas não. Então, por isso que a gente acho melhor treinar sem comer. Para mim, funciona de manhã. Então, por isso que a gente sempre fala, o jejum, ele precisa ser muito bem descrito para cada pessoa. Sim. O que é melhor para você? Você gosta de treinar sem comer, tudo bem, você não passa mal? Então, a gente vai adequar essas horas que ele vai ficar em jejum com a rotina e o metabolismo do paciente. Então, isso é muito importante. Vou pedir agora, doutora, eu queria te aproveitar um pouquinho, porque a Yasmin Brunet ficou muito falada, na semana passada principalmente, pela compulsão alimentar dela, né? Eu queria entender o quão comum é isso entre as pessoas e como é que a gente pode se tratar. Porque eu acho que todo mundo tem algum tipo de compulsão alimentar, né? Gosta talvez de comer mais chocolate, ou tá num churrasco, exagera no requeijão, né? Exato. Como é que a senhora vê isso? Falando especificamente da Yasmin, precisa entender que ela entrou na casa e ela teve uma abstinência por conta do cigarro eletrônico. Uhum. Então, na verdade, quem faz o diagnóstico se é ou não uma compulsão alimentar é um psiquiatra. Mas no caso dela ficou muito claro que ela estava passando por uma abstinência. E ela, assim que ela voltou a fumar, ela parou com aquela compulsão. E é muito normal quando uma pessoa fuma, quando ela para de fumar ou de beber, ela vai procurar alguma coisa para substituir. Então, ela estava substituindo pela comida. Então, no caso dela, o que a gente percebeu ali, que não era, na verdade, uma compulsão, era uma substituição. Ela estava em abstinência e ela substituiu o cigarro pela comida. Mas, falando de compulsão alimentar, especificamente, é uma doença muito delicada. São vários tipos de compulsão, né? Então não é só transtorno de compulsão alimentar, como ela tinha, de comer quantidades exageradas de comida. A gente tem anorexia, bulimia. E eles precisam ser diagnosticados por um médico. E o tratamento é multidisciplinar, né? Então envolve tanto terapia, quanto psiquiatra, quanto a nutrição. Então, assim, são questões de saúde muito delicadas, é um assunto muito delicado. Sim. E até nos primeiros dias se fala muito, compulsão alimentar. Então, assim, na verdade, o que deu para entender em relação a era abstinência. Ela, mas que, na verdade, tinha mais relação com uma abstinência que uma própria compulsão alimentar. Agora, não sei se a senhora viu, mas o namorado da Vanessa Camargo, Dado Dolabella, deu uma declaração recente dizendo o seguinte, que parar de comer carne teria deixado ele mais calmo. Isso é verdade? Alguns alimentos, eles alteram realmente o humor das pessoas? Faz sentido isso ou isso é pura fake news? Não dá para falar que é fake news, mas também não dá para falar que é 100% real. A gente precisa avaliar, né? Ele, na verdade, acho que ele fez isso porque ele virou vegetariano, né? Então, porque ele está mais calminho. Ele está mais calmo. O que acontece é que depende do que a gente come, nós temos uma relação intestino-cérebro que é muito estudada atualmente. Então, quando nós temos uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, baseada em fibras, tá? Nós temos normalmente um processo. Nós temos um corpo desinflamado e isso também vai ajudar o nosso sistema nervoso. E quando nós temos uma microbiota bem proliferada, nós temos uma produção adequada do neurotransmissor dopamina e serotonina. Então, consequentemente, se nós temos toda essa produção adequada que está sendo ali usada, né, que a dopamina, na verdade, dopamina e serotonina são os principais neurotransmissores do bem-estar, do humor, que tem uma relação com diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, então deixa a pessoa assim menos estressada. Então tem. Agora, só falar que a pessoa excluiu carne e ficou mais calma, também não, porque tem gente que exclui carne e passa a ter uma alimentação baseada em carboidrato.
E não necessariamente continua em frutas, verduras, legumes, nozes, amêndoas, castanhas, que são as gorduras saudáveis. Então, a gente precisa avaliar grãos, cereais integrais, que são super importantes para a microbiota. Então, só o fato de excluir carne não significa que ela passa a ter uma alimentação saudável. Sim. Mas sim, dependendo da alimentação, a gente tem sim esse eixo intestino-cérebro que fazem essa conexão e ajudam a gente a ter uma melhora. Perfeito. Tá? Ju, pediu? Pedir, é porque a questão do dado, ele trabalha muito essa questão espiritual, né? Então, para quem é dessa linha mais espiritual, entende que a carne tem uma carga energética muito pesada, né? Afinal de contas, envolveu ali o sofrimento de um animal no abatimento. E aí não tem como desvincular uma coisa da outra, né? A forma como o alimento é produzido traz consigo uma série de outras informações também. Agora, na linha da nutrição, né, doutora, eu tentei ficar sem carne e eu fiquei muito doente. E foi até uma questão também espiritual minha e não consegui permanecer muito tempo, assim. Então, dizem que tem a ver com tipo sanguíneo, né? Eu sou O positivo e tem algumas pessoas que falam que o O positivo não pode ficar sem carne. A senhora também trabalha nessa linha ou não? Não faz sentido esse tipo de correlação? Eu não trabalho nessa linha de fazer essa relação, tá? Mas o que eu posso te falar é que hoje a gente tem vários estudos que falam não necessariamente você precisa ser um vegetariano, vegano, porque vegetariano, para as pessoas que estão em casa entenderem, é um nome dado que, dependendo do que você inclui e exclui da sua alimentação, ela tem ela é classificada de uma forma diferente. Então, ovo lacto vegetariano, ovo vegetariano, lacto vegetariano. Aí a gente tem o vegetariano estrito e a gente tem o vegano, que o vegano, na verdade, é isso que você falou do dado, é um estilo de vida. Então, ele nem consome, ele nem usa nada que tenha qualquer coisa de produto animal. Então, realmente tem essa relação com a espiritualidade, tem tudo isso. O que eu costumo falar para as pessoas é que quando elas vão fazer uma transição para o vegetarianismo, elas precisam ter um acompanhamento. Tá? Então, às vezes, uma pessoa que ela tira a carne de uma vez, talvez o próprio metabolismo pode se ressentir. Então, por exemplo, hoje a gente tem um modelo que não é reconhecido ainda pela sociedade vegetariana, mas que chama flexitarianismo. Então, é aquela pessoa que ela gradualmente vai diminuindo o consumo de carne, ela passa a consumir carnes eventualmente. Então, ela nem exclui totalmente, mas também ela diminui bastante o consumo de carne. Então, só essas pessoas que têm uma diminuição do consumo, elas já têm inúmeros benefícios para a saúde. A questão de você ter passado mal, também a gente precisa avaliar se também tinha algumas outras questões associadas, tá? O que a gente precisa prestar muita atenção quando uma pessoa ela exclui a carne é em relação a alguns nutrientes. Então, ferro, vitamina B12, cálcio, ômega 3... Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência de ferro, elas se sentem muito cansadas, elas se sentem deprimidas, com dificuldade para dormir. B12, ela tem uma relação direta com depressão, ansiedade. Então, ela sente uma sonolência, ela sente um cansaço, ela perde, sabe, aquela vontade de viver. Então, a gente precisa verificar todos esses parâmetros, né, com bastante frequência para saber se tudo isso está em ordem. Então, mesmo você sendo uma vegetariana que tem uma alimentação saudável, a gente também precisa olhar esses outros parâmetros, né, esses outros nutrientes que uma dieta vegetariana não tem. Então, principalmente esses nutrientes que são provenientes de carnes, né, que são de origem animal.